Nessa videoaula, nós vamos falar sobre fármacos de ação central que são utilizados para tratar condições que afetam a junção neuromuscular. Então, para iniciar, nós temos uma atividade de warming up, que se trata de um caso clínico de um paciente do sexo masculino de 23 anos que deu entrada no pronto-socorro após trauma raquimedular por projétil de arma de fogo. Os segmentos C5 e C6 foram lesados, o que levou à tetraparesia espástica, que evoluiu com espasticidade importante dos músculos adutores do quadril. Clinicamente, o paciente apresentava dor de leve intensidade, redução da mobilidade, limitação de movimentos e espasmos espontâneos, induzidos por estímulos, como ao tomar banho e durante viagens de carro. Relatou quedas diárias ao tentar se transferir ou mudar de decúbito e também apresentou hipotimia, que seria um sinônimo para depressão. O paciente foi avaliado pela escala de Ashworth modificada e apresentou hipertonia espástica de grau 3. Essa é uma escala que normalmente varia de 0 a 5. O paciente realizou o teste de triagem para tratamento com baclofeno intratecal e apresentou redução de 2 graus na escala de Ashworth modificada, com aplicação de 50 microgramas do baclofeno. Sequencialmente, foi realizado o implante da bomba de infusão intratecal de baclofeno e, na fase inicial dos incrementos de baclofeno, o paciente apresentou complicação com sonolência excessiva por overdose, prontamente solucionada com a redução da concentração diária do fármaco. Então, aqui nós temos a descrição de um caso clínico mostrando a situação específica desse paciente que evoluiu até a necessidade da administração de baclofeno intratecal e para isso ele fez o implante de uma bomba de infusão. Tá? Então, a questão que eu trago para vocês aqui é qual o mecanismo de ação do baclofeno? E como que ele está relacionado com a melhora do quadro clínico de espasticidade. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre fármacos que são usados no tratamento da espasticidade, são os fármacos antiespásticos ou espasmolíticos, tá? São fármacos como os benzodiazepínicos, o baclofeno, a tizanidina, tá? Temos também o dantrolene, que nesse caso não é de ação central, é o único que não é de ação central. E vamos falar também de fármacos que são antiespasmódicos, que são mais comumente usados para tratar lesões musculares. É o caso da orfenadrina, que está presente no Dorflex, do carisoprodol, da clorfenazina, da clorzoxazona e de outros fármacos antiespasmódicos. É muito importante ressaltar a diferença entre os fármacos antiespásticos e antiespasmódicos, porque o uso terapêutico dessas substâncias é diferente. Os fármacos antiespásticos são utilizados para tratar uma condição que é chamada de espasticidade. A espasticidade pode ser entendida como a rigidez
muscular que se contrapõe, né, ao movimento, ao controle do movimento, e que em alguns casos pode ser acompanhada por dor. A espasticidade, ela pode ser, geralmente tem origem central, né, está associada com condições como a esclerose múltipla, lesões medulares, traumatismos encefálicos, além de outras condições que têm origem mais central. Então, os fármacos, baclofeno, benzodiazepínicos, tizanidina, são mais utilizados para tratar a espasticidade. Tá? Os espasmos podem ser os espasmos musculares, né? A contração muscular pode ser uma característica da situação de espasticidade. Mas muitas vezes a causa de dor muscular ou de espasmos musculares não tem correlação com o sistema nervoso central diretamente, mas sim é uma lesão muscular mais periférica. É o que ocorre comumente em lesões musculares que causam dor lombar, lesões musculares causadas por acidentes durante a prática de esportes, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de lesão muscular é mais tratável com substâncias que são mais conhecidas como relaxantes musculares, né, que são aqui tratados como antiespasmódicos. É o caso da orfenadrina, que está presente no Dorflex, e de outros fármacos como o carisoprodol, que geralmente são utilizados em associação com outras substâncias como paracetamol ou outros anti-inflamatórios não esteroidais, ou até em associação com a cafeína, porque esses fármacos têm um efeito importante de sonolência. Então, a cafeína poderia se contrapor a esse efeito da sonolência. Então, é importante destacar que o uso terapêutico dos fármacos antiespásticos e dos fármacos antiespasmódicos é bem diferente. Os antiespásticos nós utilizamos quando a condição envolve o sistema nervoso central e os antiespasmódicos quando a condição é mais periférica. Então, nós temos inicialmente essa figura que mostra um pouco da inervação muscular para nós. Então, nós temos aqui o músculo esquelético. O músculo esquelético é inervado por fibras aferentes sensoriais. Então, são fibras sensitivas que percebem, por exemplo, o reflexo de estiramento do músculo. Quando há o estiramento do músculo, né, essas fibras vão despolarizar e conduzir esse sinal elétrico para o gânglio da raiz dorsal, consequentemente para interneurônios medulares que fazem sinapse na medula espinhal com o neurônio motor. Esses interneurônios medulares vão mediar, né, o disparo do neurônio motor, né, vão modular o disparo do neurônio motor, que liberaria a acetilcolina para atuar em receptores nicotínicos e levar à contração muscular. Então, nós temos uma espécie de reflexo aqui, que é um caminho mais curto para modular a função muscular esquelética do que esse sinal ser conduzido todo para o sistema nervoso central, eu digo para estruturas encefálicas. Acontece que nessa região medular nós temos uma série de sinapses que nos permitem atuar farmacologicamente para tratar algumas condições clínicas, como nós vamos ver. Então, nessa região medular, né, nós temos mais uma vez as fibras sensoriais, chegando e fazendo sinapse com as fibras motoras. Tá? Essas fibras sensoriais vão liberar neurotransmissores excitatórios. Esses neurotransmissores excitatórios podem gerar um potencial excitatório
pós-sináptico nas fibras motoras, estimulando as fibras motoras, né? Isso seria um estímulo para a contração, mas também essas fibras 1A podem modular interneurônios, que são chamados de interneurônios nunciais, que são interneurônios liberadores de neurotransmissores excitatórios, neurotransmissores inibitórios, que vão modular negativamente a formação do potencial excitatório pós-sináptico. Tá? Então, eles vão produzir uma inibição pré-sináptica. Tá? Nós temos neurônios inibitórios que podem atuar diretamente no neurônio motor, né? Porque antes essa ação era indiretamente. Tá? Aqui, nessa outra situação, os neurônios inibitórios estão atuando diretamente no neurônio motor e dessa forma estão liberando neurotransmissores, né, como o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que pode produzir um potencial inibitório pós-sináptico no neurônio motor. Para nós sabermos se o neurônio motor vai ser estimulado para contração ou não, vai depender da integração entre esses sinais, que são sinais que vêm das próprias fibras sensoriais de diferentes formas e também de regiões encefálicas. Mas o fato é que nessa região, então, na região medular, que é o sistema nervoso central, né, nós temos uma oportunidade para atuar com fármacos. Nós temos, por exemplo, fármacos como o diazepam, que é um benzodiazepínico. Os benzodiazepínicos vão modular a transmissão GABAérgica. Eles vão facilitar a inibição pré-sináptica mediada pelo GABA. Tá? Essa facilitação se dá porque os benzodiazepínicos interagem com os receptores para GABA, que são os receptores GABA-A, que são canais para cloreto. Então, eles vão potencializar a abertura desse canal GABA-A, que é feita pelo GABA, na verdade, para permitir maior entrada de cloreto. E maior entrada de cloreto nos neurônios leva a efeitos inibitórios. De forma semelhante, nós temos o baclofeno. O baclofeno acaba por interferir na liberação de aminoácidos excitatórios. O baclofeno tem um efeito análogo ao do GABA. Com a diminuição de neurotransmissores excitatórios, nós teremos efeitos inibitórios nessas sinapses. Esses são exemplos de dois fármacos que atuam aqui na região medular, né? Então, são fármacos de ação central que podem produzir efeitos inibitórios sobre as fibras motoras, que podem diminuir o estímulo para contração por diminuir a geração do potencial excitatório pós-sináptico. Outros fármacos que atuam nessa região incluem a tizanidina. A tizanidina é um fármaco que tem ação agonista em receptores alfa-2 adrenérgicos. Os receptores alfa-2 adrenérgicos são receptores acoplados à proteína GI. Então, nas sinapses que eu mostrei no slide anterior, eles vão produzir efeitos inibitórios sobre a liberação de neurotransmissores excitatórios. Entretanto, o mecanismo de ação da tizanidina em relação à produção de efeitos espasmolíticos não é totalmente definido. Tá? Há sugestões, né, de que ela iniba a liberação de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, mas também há sugestões de que ela facilita a ação da glicina, que é um neurotransmissor inibitório. Na sequência, nós temos o dantrolene, que é um fármaco mais usado para tratar a hipertermia maligna, e em algumas situações ele pode ser usado como espasmolítico em lesões neurológicas, mas não é usado em lesões
musculares. O dantrolene é menos eficaz que o diazepam, que o baclofeno e que outros fármacos como a orfenadrina, que é um inibidor policináptico. Nós vamos falar um pouco mais sobre elas. Tá? O dantrolene acaba por causar uma fraqueza generalizada, tá? E seu uso é bastante restrito porque ele pode ser hepatotóxico. Então, os fármacos antiespasmódicos, como nós já falamos anteriormente, são fármacos mais utilizados para o tratamento de condições que são causadas por lesões mais periféricas, como acidentes causados durante o esporte, né, ou algum tipo de tensão muscular, dor lombar. É mais comum o uso dessas substâncias, como é o caso da orfenadrina. Tá? Essas substâncias são conhecidas como inibidores policinápticos, justamente porque eles vão atuar naquela região medular, que é uma região onde a gente tem várias sinapses, como nós já mostramos. Percebam que a ação desses fármacos é uma ação central, porque é na região medular, porém, eles são mais usados para tratar questões relacionadas a lesões periféricas, né? Espasmos musculares causados por lesões periféricas. O mecanismo completo desses fármacos não é totalmente compreendido, né? Mas o que se acredita é que eles acabam atuando nessa transmissão policináptica, né? Lá na medula espinhal. E com isso, eles reduzem a excitabilidade e a atividade do neurônio motor. Algumas referências falam até sobre bloqueio muscarínico com essas substâncias, mas o mecanismo realmente precisa ser melhor compreendido. Essas substâncias são substâncias mais utilizadas, né? Como exemplo, a gente tem aqui a composição do Dorflex, que tem orfenadrina, dipirona e cafeína, né? E é uma substância adquirida, né, na forma de venda livre, certo? Aqui a gente tem algumas dessas substâncias, né, substâncias que pertencem a essa classe, para ressaltar que elas têm início de ação diferente, né? O carisoprodol tem um início de ação mais rápido do que a orfenadrina, por exemplo, que é maior de 60 minutos. A duração da ação também é diferente, né? O carisoprodol de 4 a 6 horas e a orfenadrina em torno de 12 horas, mas as reações adversas ou indesejadas são muito semelhantes. Todos eles causam sonolência, podem causar vertigem, tá? Ou até dor de cabeça. São os principais efeitos indesejados encontrados para essas substâncias. Além dessas substâncias, nós temos também os antibióticos aminoglicosídicos, tá? Que eu estou colocando aqui como outros fármacos que não são usados terapeuticamente para
tratar nenhuma condição, nem espasticidade, nem nenhum tipo de espasmo muscular. Os antibióticos aminoglicosídicos, como a gentamicina, a neomicina, eles podem diminuir a entrada de cálcio na célula muscular, tá? Porque eles vão bloquear canais para cálcio na célula muscular. E com isso, eles podem causar paralisia muscular. Isso não serve para tratar nenhum paciente, mas é importante considerar o uso desses antibióticos em pacientes que têm debilidade muscular. Pacientes que têm distúrbios musculares, porque essa debilidade muscular pode ser agravada com o uso desses antibióticos. Então, pacientes com miastenia graves ou até pacientes com Parkinson, por exemplo, são pacientes para os quais o uso dos antibióticos aminoglicosídicos apenas deveria ser evitado. Bem, gente, com isso, nós acabamos de falar sobre os fármacos que atuam na junção neuromuscular. Lembrando que nós ressaltamos o uso da toxina botulínica, dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes ou não despolarizantes, bem como o dantrolene, dos anticolinesterásicos e dos fármacos antiespasmódicos e espasmolíticos. Espero que vocês possam ter aproveitado.